Graça e paz, amados irmãos, que Deus mais uma vez continue nos abençoando. E hoje nós vamos aí para um assunto bacana e muitos irmãos têm percebido a nossa luta contra o sistema religioso, contra as seitas religiosas, e algumas não compreendem por quê, mas hoje você ficar até o final desse vídeo, você vai entender que nós temos toda a cobertura de Cristo para poder lutar contra o sistema. E eu peço a você que chegou aqui, já é inscrito no nosso canal, já vai dando joinha aí na confiança, e se não apertou o sininho das notificações, aperta aí. É muito importante que você fazendo isso vai ajudar o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. E você que não é inscrito, assista até o final, e se entender que o nosso vídeo coaduna com aquilo que você tem buscado para a sua vida espiritual, aí você se inscreva, aperta o sininho das notificações. Nosso trabalho aqui é falar do Evangelho sem as máscaras que estão sendo colocadas aí pelo sistema religioso, pelas seitas religiosas, e só temos um propósito: libertar vidas do sistema religioso, das seitas que estão aí aprisionando as pessoas. Servir a Cristo é ser livre, é viver em liberdade, não é viver em pecado, mas é viver em santidade no Senhor e não debaixo de julgo de homem. E o nosso assunto de hoje é muito importante, porque eu vou partilhar com vocês aqui partes de uma carta que eu direcionei à ICM, Igreja Cristã Maranata, Presbitério Espírito Santense, igreja, instituição a qual eu fiz parte 22 anos da minha vida, e 17 anos eu estive ali como pastor. E eu vou partilhar com vocês essa carta, porque essa carta ela revela assim, como que as seitas religiosas elas não aceitam nenhuma correção de ninguém. Não há nenhum momento um desejo de reflexão para consertar o que está errado ou acertar o que estiver fora do caminho, não. O único desejo deles é fazer prosélitos, e se para fazer prosélitos eles tiverem que mentir, eles tiverem que lutar contra alguém, eles vão fazer. Essa é a postura das seitas religiosas. E nessa carta vocês vão perceber que eu fiz respeitosamente, eu fiz ali um desligamento da igreja, mas eu procurei mostrar a razão que eu estava desligando, o que estava acontecendo na instituição. Não havia, naquele momento da carta, um intuito de uma crítica porque eu estava saindo, até porque, naquele momento, eu ainda tinha muito respeito pela instituição. Foi após essa carta chegar ao presbitério e as atitudes que vieram posterior que me mostraram que não é uma instituição para se ter respeito por ela. Pelo contrário, é uma instituição que devemos orar, buscar a Deus para que sejam pessoas libertas dali, porque a atitude não é de pessoas que são cristãs, mas são de pessoas que estão tomadas por ódio, por domínios terríveis, e eu vou partilhar isso com vocês. Essa carta foi endereçada ao presbitério da Igreja Cristã Maranata em 20 de junho de 2020. Foi num sábado. E essa carta provocou uma ira tão grande ali ao presbitério que na segunda-feira, 2 dias após, o presidente lá da igreja me liga, e uma pessoa a qual durante 17 anos como pastor naquele lugar nunca havia sequer conversado com ele. Acredito até que nunca havia sequer o cumprimentado com a mão, com a paz do Senhor Jesus Cristo, até porque ele não era do meu ciclo de intimidade, mas como pastor nunca havia, em todos os momentos que eu passei da minha vida, desde o meu trabalho, nunca havia tido contato com eles. Mas na segunda-feira o presbitério me entra em contato comigo, na pessoa do seu presidente, e ele lê essa carta para mim, e ali ele vai despejar todo o seu ódio sobre a minha vida, sobre a minha família, a ponto de usar textos do Velho Testamento que falam de maldições até a 4ª geração
sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu glorifico muito a Deus por isso, porque naquele momento foi muito difícil. Eu atendi o telefonema daquele homem dizendo: olha, é um prazer falar com o senhor. Mas não foi prazer, foi desagradável. E glorifico a Deus porque aquelas palavras não enfraqueceram a minha fé, pelo contrário, me fortaleceram. Mas também aquela atitude e a atitude dos pastores locais após a minha saída mostraram o quanto eu estava correto em sair de lá e o quanto era uma instituição perniciosa, que ela domina as pessoas, e o dia que você sai do jugo deles é inaceitável. Você tem que morrer lá dentro, não para ir para o céu, é porque é o domínio da mente. Eles não aceitam que você saia. E se você sair, sumir, ainda aceitam. Mas no meu caso, que eu fiz uma carta desligando do presbitério, e nessa carta vocês vão ver, eu apontei alguns problemas que estavam acontecendo para mostrar para eles que a obra perfeita não era perfeita. Foi como cutucar uma caixa de marimbondo, como diz aqui em Minas, porque houve uma fúria muito grande. E eu vou ler a carta, eu pus o cabeçalho, carta de desligamento do ministério da ICM, Presbitério Espírito Santense. Eu comecei a carta dizendo: caros companheiros e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam derramadas sobre as nossas vidas. Eu não vou ler toda a carta, mas eu iniciei a carta mostrando que eu estava em paz, que eu estava tomando uma decisão consciente, que havia razões. E eu citei logo após, no segundo parágrafo, alguns versículos falando do tempo que nós estávamos vivendo, e logo após eu fiz um agradecimento, dizendo que, olha, digo-vos que trabalhar nesse ministério foi um grande privilégio, muito aprendi desde o dia que fui chamado, e eu fiz ali um agradecimento e falei como que fui abençoado por Deus, porque na minha consciência eu nunca trabalhei para presbitério ou para homem. Na minha consciência eu sempre estava fazendo algo para Cristo. Então não tenho nada a dizer. Eu fui agradecer o tempo que eu havia ali vivido. E depois comecei a dizer: olha, aprendi com a história que quando estamos inseridos em um sistema, temos que nos adequar ao mesmo. E foi o que procurei fazer com zelo durante todo esse tempo. E aqui eu disse que fui relatando que durante todo o período que eu estive ali, eu fui zeloso, eu fui obediente, e mesmo em momentos que eu não concordei, eu obedeci com amor e com temor. E logo após, eu fiz uma narração de todas as igrejas que eu havia pastoreado, e por surpresa quando eu fui juntar todas, eram muitas igrejas, afinal foram 17 anos que eu estive ali, e eu fiz um breve histórico do período que eu passei ali nas igrejas. E logo depois eu fiz também um agradecimento dos irmãos que eu deixei. Eu já havia feito esse agradecimento em um vídeo. Nesse vídeo eu fiz um vídeo para os irmãos, não para pastores, agradecendo, falando que depois eu passaria nas igrejas, despediria dos irmãos pessoalmente. A minha esposa estava comigo nesse vídeo, disse: olha, está aqui minha esposa, não é porque há algo no nosso casamento, estamos bem com Cristo, são questões pessoais. E logo após eu fiz também um agradecimento aos pastores que passaram na minha vida e que foram, que marcaram. Alguns marcaram com coisas ruins, alguns com coisas boas, é lógico, mas no agradecimento eu procurei citar aqueles que foram meus companheiros, que foram pessoas que me ouviram, pessoas que me aconselharam, pessoas que me receberam, e fiz um agradecimento ali com muito respeito a todos os pastores, e aqueles que eu poderia por alguma razão ter algo contrário, não citei, porque não era o propósito da carta criticar nenhuma pessoa, nunca foi. O propósito da carta foi me despedir, foi entregar as igrejas da qual eu estava pastoreando naquele momento e dar um alerta ao presbitério ao que estava acontecendo. E logo após eu comecei então a mostrar. E eu disse que a razão de eu estava saindo, porque como eu havia dito já na carta, eu tentei fazer algumas mudanças.
Eu tenho minha consciência muito tranquila, que eu várias vezes chamei ali os pastores que estavam comigo, tanto que estavam me acompanhando, eu estava coordenador ali da área, como também os que foram acima de mim. Inclusive, eu mandei uma carta para o presbitério, talvez alguns meses antes, falando daquela mensagem quinta medida, né? A mensagem quinta medida, quem esteve na ICM, quem está na ICM, enjoou de ouvir aquilo, e sempre ela nos foi transmitida como sendo uma revelação de Deus, né? Era passado que nós tínhamos que aprender aquela mensagem porque era doutrina, era uma revelação de Deus. E eu, por coincidência, não vou entrar aqui em detalhes para não estender muito o vídeo, eu descobri que a carta, que aquele conteúdo, o mérito daquela mensagem era, na verdade, uma réplica de uma mensagem esotérica, espírita, que encontra-se na internet e encontra-se em muitos livros, e eu confesso que fiquei atordoado, e eu então escrevi uma carta ao presbitério dizendo: olha, há um equívoco, essa mensagem quinta medida não tem como ser revelação de Deus para a igreja, para esta obra, uma vez que ela é um plágio de uma mensagem esotérica da internet ou de algum livro. E por surpresa eu fui repreendido, é lógico, né? Sem dúvida nenhuma, eu fui repreendido. E eu enderecei a carta com muito respeito à comissão de doutrina da igreja, né? Sem citar naquela carta, citar ninguém, eu só citei o caso, mas fui repreendido, com certeza não poderia ser diferente. E eu continuei dizendo que e eu comecei a mostrar para eles o que me levou à saída da igreja. E eu cheguei, né, na carta, eu disse assim: surge uma pergunta, o que fiz de tão grave que chegaria a esse ponto? Qual ponto? Havia tido uma reunião anteriormente, presencial, e nessa reunião o meu coordenador, ele disse que se o presbitério tomasse consciência do que eu havia feito, eu perderia meu ministério, ou, na melhor das hipóteses, eu estaria sendo disciplinado duramente. E eu então fiz uma pergunta: o que eu fiz tão grave que chegaria ao ponto de eu perder o meu ministério? E eu comecei fazendo aqui, de certa forma, uma crítica ao que já havia acontecido na instituição, não para criticar pessoas, mas para mostrar que já havia acontecido desvios de conduta grandes, e as pessoas que foram envolvidas não haviam sido disciplinadas, não havia perdido o ministério. Então por que eu perderia? E eu então comecei a dizer: talvez eu tenha trazido um grande prejuízo espiritual a alguma igreja? Eu respondi: não. Talvez eu tenha caído em adultério? Não. Talvez eu tenha me envolvido em algum escândalo político ou financeiro? Não. Ou talvez, quem sabe, fui surpreendido pela polícia em minha casa, levado preso, caída notícia em imprensa local e até nacional, acusado de desvios de verbas? Não, nada disso. Por certo, um dos trechos que provocou a ira do presbitério foi esse, por certo, porque todos sabem que o presbitério foi acusado, ali a cúpula do presbitério. Inclusive, há processos, não sou eu, isso é o Ministério Público, é público, eu posso falar, há processos em que a cúpula da igreja é acusada de formação de quadrilha. Formação de quadrilha, porque além de ver um desvio muito grande, fizeram tudo para encobertar aquilo, e quando houve testemunhas que iam falar, as testemunhas denunciaram ao Ministério Público que estavam sendo ameaçadas pela cúpula de falar. Então, eu citei isso aqui. E eu respondi: não, nada disso. Então o que eu fiz? Aí eu fui contar o que eu fiz, que foi a razão de eu perder o meu ministério e ser ou disciplinado duramente. Eu fiz o casamento do meu filho, eu era pastor ordenado, tinha era prerrogativa do pastor ordenado fazer casamento na igreja, e eu fiz o casamento do meu filho, que era membro da igreja desde o nascimento. Ele batizou na sua idade de jovem, mas desde o nascimento, quando ele nasceu, eu já fazia parte da instituição, e ele nasceu praticamente ali caminhando.
E ele casou com uma moça que também era membro da instituição, já há mais de 2 ou 3 anos, e fiz um casamento dentro dos padrões, corretamente, e até porque procurei me vigiar, procurei me conter para não deixar nada ultrapassar, mas, contudo, isso é um pecado que tem que ser disciplinado com exclusão do ministério, sim. Eu me lembro que eu perguntei ao pastor, mas por que, pastor? Se não tem nenhum fundamento bíblico que um pai não possa fazer o casamento de um filho. E a resposta que eu tive naquele momento foi que Gedeti queria daquela forma, né? Gedeti é o presidente da igreja, e nós tínhamos que obedecer, e não importava se não estava na Bíblia. Se o presbitério, na pessoa do seu presidente, queria daquela forma, nós temos que obedecer. E a segunda coisa que eu fiz foi, eu deixei de ligar o satélite um domingo. Mas não foi porque eu cheguei na igreja e disse assim, hoje eu não vou pregar, porque hoje nós não vamos ligar o satélite porque eu quero pregar. Não. Havia um evento especial de jovens ali naquele local, estava programado para ligarmos o satélite na hora da mensagem da EBD, mas devido a um número excedente de pessoas, nós tivemos que realizar o trabalho fora da igreja e não havia, naquele momento, não havia como levar porque não havia ainda a escola via YouTube, via live, só havia no sinal do satélite, era impossível levar, teria que transferir todo o satélite, como é que fala? A parabólica. Então eu não liguei naquele dia exclusivo, sim, fazer o casamento do meu filho e não ligar o satélite um dia era motivo de eu perder o ministério. E isso é um pouco revoltante, sabendo que tantas coisas que acontecem de errado naquele lugar. E ali eu pude dizer, diante do exposto e de outros fatos, me sinto nesta hora completamente deslocado dessa instituição, porque eu não consigo amar a instituição onde eu dedico a minha fé, mais do que amar a Deus, ou amar a sua palavra, mais do que amar a graça de Cristo. Eu não consigo amar a instituição mais do que amar os meus irmãos. Então eu fui ali explicando. E eu disse assim, aprendi no Manaim há muito tempo atrás que isso é idolatria. Amar a instituição mais do que a Deus é idolatria. Então citei ali, falei que eu tinha um respeito pela instituição, mas eu não a amava mais do que a Cristo. Eu não a amava mais do que a minha família. Eu não a amava mais do que os meus irmãos. De forma nenhuma. E fui então mostrando que estava acontecendo algum desvio. E eu disse assim, transparece que as almas de fato não são mais o alvo verdadeiro, mas a instituição é o centro de tudo. Meus irmãos, eu acho que essas partes foi assim, crucial para provocar uma ira muito grande. E eu disse, e eu provo isso porque quando se trata com um indivíduo dentro da igreja, se trata com maior desrespeito. Eu já vi muitas vezes, as pessoas são repreendidas duramente, recebem repreensões, eu mesmo estava ali sob uma ameaça, mas quando falava da obra tinha que ter o maior respeito. E aí comecei a falar que os pastores locais não eram mais valorizados, eram tratados com desprezo total, e eram tratados como inferiores, como medíocres, porque eram incapazes sequer de trazer uma mensagem para a igreja. E eu fui dizendo, né, porque se algum deles assim o fizesse, recebia ameaças de ser afastado, e eu escrevi, as ameaças são reais, porque quando algum pastor passa por um deslize, a sentença é proferida. Então eu disse assim, as ameaças são reais, prova que quando algum pastor passa por um deslize, é imediatamente tomada providência com ele. Inclusive eu estava sob ameaças, né, devido a ter feito o casamento e não ligado o satélite um dia. E eu fui continuando a carta disso. Contudo, preciso aqui ressaltar que nem todos os escândalos que vieram a público, e tão pouco que ainda corre nos tribunais desse país, os divórcios recentes de diáconos e até pastores, o grande número de filhos de pastores desviados, tornando-se viciados, promíscuos, relacionamentos fora do casamento, relacionamentos homoafetivos e filhos, alguns até envolvidos em escândalos, presos. Eu citei na carta vários acontecimentos que estavam bem visíveis naquela época, conhecidos por todos,
E eu falei, nem tudo isso tem sido suficiente para mostrar que nós não somos melhores do que os outros grupos, que nós temos problemas, que podemos até ter alcançado algo a mais, mas somos iguais. E escrevi, precisamos da graça de Deus como qualquer outro grupo. E no final eu pude lhe fazer uma crítica, dizendo que, todavia, mesmo diante de tudo isso, chegamos ao ponto de expressar publicamente, às vezes indiretamente, que somos detentores da graça de Deus e que só nós temos a revelação do Deus vivo, né, do Jesus vivo, e que somos como instituição a igreja remanescente, a ponto de dizer que não precisamos nem mais pregar contra o pecado. Então, meus irmãos, eu ali encerrava a carta, mas eu friso aqui, em nenhum momento denegri ninguém. Pelo contrário, os conselhos que eu deixava naquele momento eram para haver uma mudança naquele local. Eu não imaginava que aquela carta ia provocar tamanha ira, tamanha fúria da cúpula do presbitério lá, a ponto de me ligar para querer, talvez, destruir o meu emocional, a minha vida espiritual. Não sei qual o propósito daquilo. Mas o que eu pedi na carta aos meus irmãos, pastores que eu convivi há alguns 22 anos, alguns eu convivi 22 anos, que eu pedi, orem por mim. Orem por minha família, porque não estava sendo fácil para mim aquela decisão. E o que eu recebi foi todo tipo de afronta, de humilhação, de desprezo, de até mesmo, acredito, injúrias, até calúnias. No domingo eu já não era mais irmão em Cristo. Aquele grupo de pastores que eu pedi que orassem por mim, a qual eu havia falado no vídeo anterior que eu ia estar com eles ainda caminhando, porque naquele momento eu não compreendia a profundidade do que estava acontecendo dentro da instituição. O pedido foi de oração e não oraram por mim, mas tiveram toda a preocupação de reunir reuniões e reuniões online, porque estava no meio da pandemia, avisando para não atender a minha ligação, avisando para não receber-me nas casas deles, avisando que eu não era mais da Igreja Maranata. Foi muito bom tudo isso, porque hoje eu vejo como foi bom, porque na verdade revelou o que realmente é aquela instituição. Revelou o que é aquele grupo. Não uma igreja evangélica, onde o amor pelas almas impera. Afinal de contas, eu estava deixando o ministério com a minha esposa, mas os meus 3 filhos, meus 4 filhos, estavam lá, membros, 2 noras. Mas eu glorifico a Deus hoje. Eu oro por eles para que Deus possa despertar. E é por isso que nós temos feito esse trabalho. Eles precisam de ver o que está acontecendo. São marionetes nas mãos de homens que não têm piedade. São marionetes nas mãos de homens que amam a chamada obra de Deus acima de qualquer coisa. São marionetes que são dominados por homens que não têm nenhuma preocupação com o que Cristo ensinou, mas apenas com o que os seus líderes ensinam. São marionetes. Mas tem muitas pessoas de Deus lá. Eu oro para que Deus os resgate de lá e os leve para um lugar onde eles possam servir a Deus em liberdade de verdade. Que Deus tenha misericórdia. Eu não sabia que essa carta ia provocar tanto ódio, mas não me arrependo de tê-la escrito, porque foi Deus, através das minhas mãos, mostrando para eles, que eles não são mais inocentes. Até aquele dia, eu acredito que nenhum homem
havia falado com o presbitério, com o presidente, o que nós falamos ali. Não de forma desrespeitosa, mas mostrando a verdade podre, oculta, escondida por trás daquilo ali. Que Deus abençoe ali os irmãos e os resgate daquela seita, porque muito perigo está acontecendo ali dentro. São muitas pessoas que estão ali dentro sofrendo, deprimidas, opressivas, mas não conseguem se libertar. As pessoas que às vezes nos procuram no privado, é de assustar as histórias, mas eu me lembro da minha história. Glória a Jesus, que o Senhor libertou a minha vida, minha esposa e logo em seguida, meus 3 filhos. E na segunda que o presbitério me ligou na pessoa do presidente, eu falei com ele: olha, meus 3 filhos estavam ficando para trás junto com vocês, mas eu vou lutar até o último instante da minha vida para que eles sejam tirados daí. E não falei nada com eles, mas eles viram o que aconteceu. E Deus é testemunha do que eu fiz, e Deus é testemunha do que vocês sabem e ocultam. Deus é testemunha de vós, principalmente pastores, que sabem a verdade do que está acontecendo por trás das chamadas revelações de Deus, e estão aí achando que estão enganando alguém. Os únicos que estão sendo enganados de verdade são vocês, os que promovem os enganos aí, e os que sabem dos enganos, mas aceitam porque é cômodo. É a estrutura religiosa, é uma estrutura poderosa, não tem para onde ir. Que Deus nos abençoe. Que Deus abra os olhos de vocês para uma tomada de posição. Há um povo sofrendo. Há um povo que é humilhado, muitas das vezes, como aconteceu recentemente, uma irmã do Amazonas que ousou falar que a escola bíblica deveria terminar na hora exata e foi apedrejada ao extremo. Eu oro por vocês, meus irmãos que estão aí. Aos demais que não me consideram, eu oro por vocês também. Que Deus abençoe. E você que participou desse vídeo aqui, dá o seu joinha aí, faça um comentário no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.